Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe tua casa, a tua família. Deus abençoe o teu lar, né? É muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo. Você que está pelo nosso Facebook, seja bem-vindo aqui com a gente. Mais uma segunda-feira na presença de Deus. Segunda e quarta-feira, a partir das 21h30, estamos ao vivo e depois estamos pelo YouTube, né? Estamos no nosso YouTube. Muitas pessoas têm assistido a nossa mensagem. E eu quero que você, além de assistir, de ouvir a mensagem, eu quero que você nos ajude, né? Compartilhe essa mensagem, ou você pode se inscrever no nosso canal. Se inscreva para a gente crescer, né? No nosso canal, crescer, por causa que eu preciso muito de você, para você dar o seu like, para você se inscrever no canal, tá certo? Então, por favor, faça isso, se inscreva lá com a gente, né? Deixa o seu like, deixa aí, né? Faça um comentário. Isso faz crescer o nosso canal do YouTube, Projeto Cristo em Sua Casa, faz crescer o canal, não é? Isso faz o canal ir em frente, nós estamos querendo, pelo YouTube, né? Queremos fazer o programa ao vivo pelo YouTube, né? Então, o YouTube é a melhor que tem. Então, faça isso, nos ajude, né? Deixa lá seu like, se inscreva no canal, faça isso em nome do Senhor Jesus, nos ajude, né? Deixa o seu like, se inscreva, participe com a gente. Quer deixar um comentário, pode deixar a mensagem que sempre a gente traz todas as segundas e quartas-feiras às 21h30, né? Nós teremos um prazer de ver você participando com a gente, né? Muitas pessoas têm visto mensagens com mais de 40 visualizações. Para nós é bom, porque estamos começando agora, né? Mas além de você ouvir e assistir, se inscreva no canal. Assim você, toda vez que eu colocar um vídeo como esse agora, que vai ser colocado, quando eu colocar, você vai receber a notificação para você assistir, estar com a gente, né? Para ser abençoado por Deus, tá bem? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Muito obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda honra, toda glória, né? Vamos sempre agradecer a Deus, agradecer pelo dia, agradecer pela família, agradecer por ter nos guardado, né? Tantas pessoas sofrendo, nós vemos tudo que está acontecendo nesse país, e Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Isso que é importante, tá bom? Vamos sempre agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Sempre agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas realizações que Ele tem feito em nossas vidas, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 13, eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Nós vemos aqui um grande homem de Deus, através desses versículos, né, da mensagem de hoje. Nós vemos que em 2 Reis, capítulo 22, e versículo 13, né? 2 Reis, capítulo 22, e versículo 13, diz assim: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por toda Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Nós vamos aqui falar sobre um grande rei que começou certo e terminou certo nos propósitos de Deus. É importante você entender que os propósitos de Deus são dirigidos para cada pessoa. Cada pessoa que está aqui, Deus tem um propósito, Deus coloca, né, um propósito para servi-lo, Deus coloca um propósito para abençoá-lo, porque Deus é Deus de propósitos. E esse rei chamado Josias,
não é? Esse foi um grande rei que ele começou certo e terminou certo. Nós vemos muitos reis de Judá, muitos reis de Israel que começaram a adoração a Deus e terminaram errado diante de deuses pagãos, diante de deuses, né, que não era adorado por Israel, e isso fez acender a ira de Deus sobre Israel, o reino do norte, também sobre o reino do sul, que é Judá, Jerusalém. E o rei Josias, ele então foi um grande rei que levou Israel à adoração a Deus. Quando leram o livro, né, ele rasga sua roupa como sinal de luto, né, como sinal de se entristecer pelo erro do povo, pelo erro das pessoas, e como chegou, né, diante de Deus a maldade, o pecado de Judá. Por isso, Josias foi um rei que reinou, né, Judá por 31 anos. Ele parece bastante simples, mas você começa a perceber que esse rei começa a reinar com 8 anos de idade. Mas o mais fantástico aqui é que 336 anos antes desse menino, né? Antes desse menino nascer, se cumpriu a profecia de um profeta em 1 Reis capítulo 3, versículo 13 e versículo 12, diz assim: clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. O mais fantástico dessa profecia é que está o nome deste rei, né? E 336 anos se cumpriu. É impressionante como Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele não esquece, né? Ele não esquece das suas promessas. Ele não esquece quando ele fala, né? Deus é tremendo. Josias nasceu com 8 anos de idade, começou a reinar, reinou, não é? 31 anos, e aos 16 anos, porém, ele começa a impor a sua vontade, né? Logicamente, com 8 anos de idade, tinha tutores, e isso foi feito para segurar o trono para o rei Josias. E também, né, é a profecia que 300 anos antes Deus já tinha trazido e já tinha falado até o nome desse moço. E aos 16 anos ele começa a impor a sua vontade, né? Ele passou a destruir os altares, né? Ele passou a destruir os altares de adoração, né? Principalmente quando Jeroboão havia instituído. Jeroboão foi o primeiro reino, porque Salomão, né, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido, né? Jeroboão ficou com o reino do norte, e o irmão de Salomão se torna no reino do, né, o filho se torna no reino do sul. Jeroboão havia instituído adoração a Deus, não é? E 300 anos depois, no mesmo lugar, foi erguido, né, um altar e destruído pelo rei Josias, não é? Por isso que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de lá de Betel, e Jeroboão estava no altar, e ele profetiza: você construiu, mas haverá um moço, um nome que eu vou levantar para destruir este altar de incenso aos deuses estranhos. Depois que Davi morre, a gente entende, Davi, Salomão, o reino é dividido, né? E por isso começa o reino norte e sul. E Deus, né, depois de muitos anos, destrói Israel, porque Israel pecou diante de Deus, e depois veio o reino de Judá, recebem, né, aviso de Deus que vai ser destruído. Mas Josias, ele começa então, né, a mostrar o seu caráter, porque em 2 Reis, capítulo 22 e 2, ele diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele seguiu completamente os caminhos de Davi, seu pai, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda.
Adoro ver a descrição na vida de Josias, porque dá o fundamento de quem ele é. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus. Se isso fosse tudo o que a Bíblia nos diz sobre ele, seria suficiente para mostrar quem ele é. O impressionante é que ele foi um moço, um jovem, da sua dedicação em seguir a Deus de todo o coração, né? Ele possui esse desejo desde os 8 anos de idade. E é por isso que ele nunca vacilou, ele nunca desistiu da fé no Deus Todo-Poderoso, né? Ele começa certo, termina certo. É isso que é importante na nossa jornada com o Senhor, ao longo do caminho que temos a seguir, né? Ao longo desse caminho que nós temos que seguir, é por isso que é importante a gente entender, né, que ser salvo não é só o momento, mas ser salvo é permanecer, é continuar na presença de Deus, né? É continuar na presença do Senhor. Por isso, Josias não era como qualquer rei, era um rei especial, era um homem temente a Deus, um homem que colocava o seu coração sensível à palavra de Deus, porque uma das histórias mais famosas que aponta para o coração de quem Josias é na Bíblia, foi encontrado, né, por ele. E quando acontece, ele tinha 26 anos de idade, e ele respondeu, quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Este rei ouve as palavras da lei, e ele rasga as suas vestes. Caso você seja novo e não entenda por isso, é uma expressão de profunda tristeza, né? A gente pode se lamentar a perda a alguém ou algo, lamentar o pecado, como o caso de Josias. A resposta tremenda e apropriada de Josias teve quando foi confrontado com a verdade da palavra de Deus. É isso que a gente tem que entender, que a palavra de Deus, ela confronta a gente. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela mostra o erro. A palavra de Deus, mesmo sendo nos atingindo, nos confrontando, a gente recebe no coração, porque a Bíblia diz assim: recebei com mansidão a palavra que foi em vós enxertada. É isso que é importante, não ser só ouvinte, mas ser praticante. Josias foi confrontado, ele rasga as vestes de tristeza, mostrando o pecado diante de Deus, né? Isso fez perceber o quão longe do alvo ele e a nação de Judá estavam diante de Deus. Sua resposta não foi justificar ou tentar esclarecer, mas a resposta foi se corrigir. Ele fez isso arrependendo. Pense na sua reação quando você é confrontado por qualquer pensamento, opinião, crença, ação contrária ao que Deus exige a sua palavra, né? Às vezes a gente ouve e a gente não faz conta. Deus está falando. A palavra de Deus aberta é Deus falando. A palavra de Deus aberta é Deus ministrando para nós, né? É por isso que nós temos que entender que, em vez de ser pessoas que choram, se arrependem do pecado, muitos crentes ficam confortáveis, tentando encontrar uma desculpa, razão para permanecer nele. Espero que desafie você a considerar isso, que todos nós cheguemos ao ponto em que a palavra de Deus seja o padrão pelo qual vivemos e alinhemos cada aspecto da nossa vida sobre ela. Era isso que Josias entendia. E é isso que está acontecendo. O que Deus espera de nós, é isso que Deus quer. O que Josias fez é o que Deus quer de nós. O que Josias praticou é o que Deus quer que façamos também, não é? Por isso, o arrependimento é importante na nossa vida. O coração de Josias era sensível à palavra de Deus. Por que a gente está vendo tanto acontecer as coisas? O mundo não está nem aí com as coisas de Deus. O mundo está desprezando as coisas de Deus, não é? As pessoas estão desprezando as coisas de Deus. Deus está avisando que vai acontecer tantas coisas e as pessoas não tomam o fato disso. O arrependimento de Josias, ele acontece porque ele se tornou sensível à palavra de Deus. É isso que as pessoas não estão fazendo mais. Não querem mais ouvir a palavra. Não querem mais dar ouvidos à palavra. Cada um ouve aquilo que deseja. Cada um ouve aquilo que quer. A palavra de Deus é uma só.
A palavra de Deus é uma só, não tem outra. Não existe outra palavra. Irmãos, é muito sério isso, porque a gente está vendo o quanto as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. As pessoas estão interpretando. Se você visse a interpretação que as pessoas estão dando para a palavra de Deus, você chora, você fica revoltado, você fica triste. Se você vê o que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, o que as pessoas estão fazendo com a palavra de Deus, queridos? O que as pessoas estão interpretando a palavra, estão zombando da palavra, estão tratando a palavra de Deus como qualquer outra. Mas Deus, ele zela pela sua palavra. Deus, ele zela pela sua palavra. Né? Por isso, o arrependimento de Josias fez com que ele se tornasse sensível à palavra de Deus. Quando ele ouve o homem da lei pregando, lendo a palavra, ele se entristece, rasga suas vestes com profunda tristeza. E ele então confronta o erro. Ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo. E o arrependimento dele leva a uma reforma. Leva uma mudança. Eu amo Josias na Bíblia porque o arrependimento levou a mudar o comportamento. É importante notar que Josias estava fazendo o que era certo aos olhos do Senhor, porque é isso que a Bíblia nos diz. Quando nós ouvimos a palavra, somos confrontados, a gente percebe que precisa de mudança, precisa arrepender-se, precisa levar a palavra de Deus com sinceridade, com verdade, a mudar caminhos, práticas. Deus tem falado muito sobre avivamento, mas não existe avivamento sem que haja mudança de cultura, mudança de prática, mudança no caminho. As pessoas estão brincando demais com as coisas de Deus. Por isso que a ira de Deus está muito grande. É por isso que a ira de Deus está se mostrando sobre as nações, porque as pessoas esquecem de Deus. As pessoas não querem se arrepender. As pessoas estão se mostrando cada vez mais distantes. Aqueles que ensinam a palavra também estão mostrando distância da verdade. Não é? Josias viu que Judá estava entregue à idolatria, ele começa a limpar. Ele renovou o convênio prometendo obedecer ao Senhor, guardar os mandamentos, leis, decretos. Ele remove todos os artigos de adoração ao deus pagão Baal, a Zera. Qualquer deus que estava no templo foi queimado. Removeu sacerdotes idólatras, queimou postes de Azera. Isso tudo dentro do templo. Hoje as pessoas não erguem altar para se prostrar diante de deuses pagãos. As pessoas têm a sua própria idolatria no coração. Idolatria de homens. Idolatria de bens terrenos. Idolatram coisas materiais. É por isso que estão se esquecendo da verdade. Olha isso. Ele derruba os aposentos das prostitutas femininas e masculinos do santuário que vivia no templo do Senhor. Veja a situação deplorável que se tornou Judá. Porque igreja não é lugar de divertimento, queridos. Igreja é lugar de quebrantamento, é lugar de ouvir a palavra. A gente sai de casa para ir na igreja, não tem cabimento a gente ouvir certas coisas. Não é? Não tem cabimento a gente ouvir certas coisas. É isso que começa a gente começa a entender como isso nós estamos, como os dias de Josias está acontecendo hoje.
que as pessoas estão se prostituindo diante de outros deuses. Isso quando não é literal da palavra, que Deus precisa revelar, Deus precisa mostrar. Deus precisa mostrar, revelar o erro para a pessoa se arrepender. Não é? É isso que está acontecendo hoje. Não se assuste com as coisas que você está vendo, porque quem conhece a palavra não tem medo. Não se assuste com as coisas que você está vendo, porque o que está acontecendo no mundo, no Brasil, seja em qualquer lugar, é bíblico. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo, porque quem conhece a palavra sabe que isso vai acontecer. É triste de ver as pessoas interpretando errado a palavra de Deus, ensinando errado, esquecendo da verdadeira palavra, esquecendo da essência do Espírito Santo sobre a palavra, esquecendo que Jesus é a palavra. É isso que está acontecendo, queridos. Ninguém quer se arrepender. Arrependimento é mudança. Arrependimento é voltar e corrigir o que está errado. Josias fez o povo se arrepender. Levou mudança notável em sua vida. Não é? Isso faz a gente compreender, entender. E é o que Deus está esperando de nós. Como Deus pode derramar avivamento se não há a verdade, a sinceridade no coração? Não é? Se vamos ser pessoas de arrependimento, será necessário derrubar ídolos que residem no nosso coração. Esses ídolos podem ter todas as formas e tamanhos, assim como no dia de Josias. Seja qual for o ídolo que Deus revelar, se arrepende e queime eles. Se o teu coração está no mundo, muda isso. Se o teu coração adora outras coisas, muda isso. Se o teu coração está idolatrando alguma coisa, tira isso do seu coração. Como tem muitas pessoas começando certo e terminando errado. A gente fica vendo tudo isso. Quando Jesus voltar, tantas pessoas que irão ficar. Quando Jesus voltar, tantas pessoas que vão ficar quando Jesus vier buscar a igreja. Sabe, irmãos, uma frase muito bonita que eu escutei de um pastor dizia: o diabo não está preocupado em destruir a igreja porque os próprios crentes estão destruindo. O diabo não está preocupado em derrubar a igreja porque os próprios crentes estão fazendo. Estão sendo levados por ventos de doutrinas, de demônios. Estão levando isso de todas as formas. No entanto, eu penso que em Josias, fiel a Deus, permanece fiel a Deus. Porque quando a gente é salvo, não depende só daquele momento, depende da gente permanecer fiel a Deus. Seria fácil pensar que a fidelidade de Josias, porque ele viu em seu pai Amon, infelizmente o pai dele foi um grande idólatra, e o avô dele o avô dele foi o pior rei que teve, Manassés. Foi o pior rei que existiu em Israel. Em Judá foi chamado Manassés. O homem que mais levou idolatria para o povo. Essas coisas não detiveram Josias. Isso me dá a esperança de circunstâncias, situações da vida que não definem você, mas suas escolhas sim. O que você está escolhendo? Não é pessoas do seu passado que permaneceram em coisas erradas, mas é as escolhas que fazemos. As escolhas. Josias preferiu escolher servir a Deus até o fim. Não importa quem veio antes de você ou quem virá depois de você. A decisão de servir a Deus de todo o coração e se comprometer com Ele é a decisão que você toma sozinho. Mesmo que nenhum vá com você e você seja o único, fora esses capítulos, a Bíblia não diz muito sobre Josias.
mas realizou muita coisa durante seus 31 anos como rei. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor todos os dias da sua vida. Esse é Josias. Quantos homens Josias Deus quer levantar? Quantas mulheres que vão atuar como Josias Deus quer levantar? Josias derrubou templos, expulsou profetas errados, sacerdotes errados, destruiu altares. Josias não aceitou outra adoração a não ser a Deus. Por que será que há tantos erros, tantas coisas acontecendo? Por que será que está acontecendo tantas coisas ao nosso redor? Por que será que está acontecendo tantas coisas que estamos vendo? Tantas tragédias? Porque as pessoas esqueceram de Deus. Elas não querem se arrepender. Elas não querem voltar-se a Deus. Elas não querem permanecer firmes a Deus. Elas querem fazer aquilo que ela acha que tem que ser feito. É isso que está trazendo tantas consequências. Porque Deus tem avisado. Deus tem falado. Deus tem ministrado. Deus está falando. Deus está ministrando. Josias levou o povo ao arrependimento. Quantas pessoas como Josias Deus quer levantar? Quantos homens e mulheres como Josias Deus quer usar? Nós precisamos levantar-se na presença de Deus, nos posicionarmos, arrependermos dos nossos erros, porque a mão de Deus está sendo derramada sobre as pessoas. Quantas pessoas estão chorando? Quantas famílias estão perdendo? Quantos jovens estão morrendo? Quantas pessoas estão chorando? Quantas tragédias estão acontecendo? Aqui perto de Piracicaba mesmo, aqui pertinho, acharam uma moça morta. O moço tirou a vida dela, uma moça nova. Agora acharam outra, mas já estava só ossada. Quanta maldade está acontecendo. Quanta maldade a gente está vendo. Quanta gente se reuniu no Rio de Janeiro para fazer uma adoração. Porque show, meu amado, não, as pessoas não fazem show por acaso, não lota por acaso. Isso aí é esse tipo de show que essas pessoas fazem, isso é tipo de uma adoração, de um pacto, de uma, né? Isso aí é tipo de uma invocação. Quantas pessoas participaram dessa invocação do mal? Esse show não foi por acaso. Isso é um ritual, meu irmão. Isso é ritual. Essas pessoas não dão ponto sem nó. Essas pessoas não estão dando ponto sem nó. Enquanto muitos estão sofrendo, quantas coisas acontecendo, e as pessoas buscando adoração ao diabo. Quando que eles querem Deus? Estão zombando de Deus. Estão zombando de Deus, tudo é errado agora. Não pode falar mais nada. Esses tipos de shows são rituais. Não vá pensar que é tudo inocente, isso não. Quantos estão zombando das pessoas sofrendo no sul do Brasil? A gente está vendo pela internet pessoas zombando, tirando sarro. Esses dias eu estava vendo um desenho, um cartoon, de uma das crianças todas em cima do telhado, a água, cheio de água, e uma dizia para a outra: não chora não, senão vai encher mais de água ainda. Estão zombando da desgraça alheia. Estão achando interessante isso. Isso é a mão de Deus, querido. Eles nunca viram isso na história desse país. Eles nunca viram a violência
a força. As pessoas estão zombando da desgraça alheia. Não se importaram e foram adorar outros deuses, invocação de outros deuses. Porque esses cantores famosos não dão ponto sem nó, meu irmão. Igrejas estão como posso dizer assim, estão degladiando umas com as outras. É aquilo que eu disse. Para que o diabo vai se importar em destruir a igreja se os próprios crentes estão destruindo? Irmão, a gente vê as pessoas interpretando a Bíblia, é impressionante. Interpretando tudo errado. Você pensou a vida inteira assim, mas não é isso que Jesus quis dizer. Não é isso que Jesus está falando. Quando leram a palavra para o rei Josias, Josias rasgou a sua roupa e disse: está errado. Ele se entristeceu de uma forma: está errado, o povo de Judá precisa voltar-se a buscar a Deus. O povo de Judá precisa buscar a Deus de novo. As pessoas estão se esquecendo de Deus, já se esqueceram. A mão de Deus está falando que está visitando o Brasil, Ele vai visitar, Deus está avisando. Por mão de muitas pessoas, por boca de muitos profetas, Deus está falando que vai visitar o Brasil, não é só o Sul. Porque as pessoas não se arrependem mais. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas estão barganhando com Deus. As pessoas estão trocando Deus pelos bens terrenos. O mais difícil é que a palavra de Deus está sendo escorraçada. A palavra de Deus está sendo esquecida. Quem prega certo ninguém liga. Quem prega errado está lotado. Está invertendo valores. Valores estão mudando. O que é certo está errado, o que é errado está certo. Josias trouxe arrependimento para o povo. Que Deus levante Josias. Que Deus levante muitas pessoas, porque vai chegar o dia que Deus vai limpar a igreja como Josias fez. Expulsou os velhos sacerdotes. Expulsou os prostitutas e prostitutos do templo. Expulsou os cafetões da fé do templo. E Deus vai mandar, sim, um grande avivamento. Mas antes desse avivamento tem que ser limpado. Isso é Deus falando. Por que tem que ser limpo? Porque o que já se deturpou, o que já se esqueceu de Deus, não se arrepende. Não se importa. Não liga. Porque o verdadeiro arrependimento muda caminhos. Verdadeiro arrependimento muda práticas. O verdadeiro arrependimento muda tudo na vida de uma pessoa, de uma nação, de um país, de uma cidade, de um estado. Eu estava vendo um pastor dizendo uma coisa muito forte. O Rio Grande do Sul, com tudo isso que está acontecendo, existe 97 cidades no Rio Grande do Sul que não existe uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. O Rio Grande do Sul existe 97 cidades que não tem uma igreja evangélica. Eles cresceram mais que a Bahia nas religiões afros. Com todo respeito, mas cresceram mais do que a Bahia. O Rio Grande do Sul tem mais casas que buscam de religiões afros do que a própria Bahia. São pessoas orgulhosas. Muitos pastores estão comentando isso. Pastor há 3, 4 anos atrás, falando sobre isso. Porque as pessoas não se arrependem, não voltam para Deus.
Rio Grande do Sul é o segundo país menos evangelizado da Federação Brasileira. Primeiro é o Piauí, depois é o Rio Grande do Sul. E um pastor, ele disse que o sul do Brasil, ele foi ser pastor lá, disseram para ele, Rio Grande do Sul é o estado que mata profetas. A gente olha isso e vê tudo acontecer. Por que Deus está mostrando? Porque Ele quer que o homem se arrependa. Ele quer que o homem volte para si. Ele quer que nós façamos papel de Josias. Há muitas pessoas que precisam de Deus. Há muitas pessoas que precisam se arrepender e voltar-se para Deus. Esqueceram-se de Deus. As pessoas na pandemia prometeram um monte de coisa e só foi isso. Deus curou, Deus livrou a pessoa da morte e só foi isso. Esqueceram-se de Deus. Se prostituíram de novo a outros deuses. Preferem mais adorar Baal do que o próprio Deus. Deus precisa levantar Josias, é isso que Deus está falando conosco hoje. Vamos começar certo, mas vamos terminar certo os propósitos de Deus. Falar de Jesus, se arrepender dos nossos erros, pedir que Deus limpe o nosso coração, pedir que o Senhor limpe o nosso coração, porque a vinda de Cristo está mais próximo do que a gente imagina. É isso que Josias levou ao povo à adoração, voltou à adoração de novo, voltou o momento de buscar a Deus. Josias trouxe reforma. E é isso que Deus vai fazer com essa nação. Deus vai trazer uma reforma, Deus vai trazer um avivamento, Deus vai limpar púlpitos, Deus vai limpar igrejas, e Ele vai trazer um avivamento para que muitas pessoas sejam salvas. Igreja não é lugar de divertimento, de curtição, não. Igreja é lugar de quebrantamento, de ouvir a palavra. É um lugar que você vai para falar com Deus. É isso que está acontecendo. Arrependimento traz mudança, meu irmão. Eu não entendo como uma pessoa, eu não consigo entender no meu ponto de vista. Desculpa se eu estou errado, mas eu não consigo entender do ponto de vista, como uma pessoa que aceita Cristo, continua cantando música do mundo, continua cantando músicas que não pertencem, que não sejam para adorar a Deus. Ele não é um adorador. Então, como ele usa a boca para adorar aquilo que não é de Deus? Quantos estão fazendo isso? O mundo gospel é uma nojeira. O mundo gospel é uma sujeira, meu irmão. Não é à toa que muitos cantores gospel, que se diz gospel, não querem mais saber. Quantas pessoas estão desistindo de servir a Deus? Por isso que é importante nós, eu, você, entender que a gente precisa se aproximar de Deus mais do que você imagina. Porque virá muito mais coisas por aí. Virá muito mais coisas que você imagina. Virá muito mais coisas. Esqueceram que o Espírito Santo é quem leva o homem ao arrependimento. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esqueceram que é o Espírito Santo que leva a pessoa a se arrepender, a mudar de vida. É o Espírito de Deus que faz isso. O homem não tem capacidade. A palavra de Deus é que transforma a vida do homem. Se não é palavra, não há transformação, não há arrependimento, não há mudança. Lembra que eu falei isso para você? É brigas e mais brigas. É enganação. Como é que Deus está se sentindo? Pergunto para você agora. E você pensa que o povo de Judá, meu querido, não se arrependeu, depois volta de novo a praticar coisas erradas. Deus cansou de Judá. E ele diz, não adianta orar mais, porque eu vou destruir Judá. Deus levanta Jeremias para avisar, ninguém escuta. O ministério de Jeremias foi um fracasso, porque ninguém escutou ele.
Não tem mudança. É o que nós estamos se tornando, igual Judá, igual Israel. Nós estamos iguaizinhos. A gente vê a igreja caminhando para isso. As pessoas estão brincando com Deus. As pessoas estão buscando uma vida que não é aquela que a gente aprendeu. Quando a gente ouvia os pastores pregando, ensinando a palavra, não era esse que a gente ouvia. Não era esse Jesus, acho que é outro que eles estão pregando. Não é esse Jesus. Eu acho que é outro que estão pregando. Eu acho que é outro Jesus que estão falando. Porque esse que a gente conhece, esse que nós pregamos, é esse que quer o arrependimento, quer mudança de vida, quer que nós nos aproximemos de Deus. Não é à toa que isso vai acontecer mais. Você vai ver, meu querido. Não parou por aí, não. Deus vai começar a chacoalhar o Brasil para ver se o Brasil acorda. Para ver se as pessoas têm temor. Nem vergonha mais as pessoas têm quando pregam errado, quando ensinam errado, brincam em cima do altar, como se fosse um palco de circo. Acabou aquele respeito que quando a gente era criança, os pais da gente não deixavam nem a gente subir no altar da igreja. A gente era criança, subia porque achava bonito, o altar era no alto, a gente queria ver a igreja lá de cima, os pais da gente ficavam bravos, não gostavam, porque tinha temor. Hoje, o que nós estamos vendo? Altar quebrado, altar falido, onde se prega só o Deus do dinheiro, onde se prega só estilo de vida. Nós precisamos orar a Deus e pedir que Deus levante Josias. Pedir que Deus levante pessoas compromissadas com a palavra. Pessoas que honram o propósito de Deus. É isso que nós precisamos. Que Deus levante muitos Josias. Que Deus venha usar muitas pessoas. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está avisando. E a gente está acompanhando tudo isso. E não é por isso que a gente vai fazer indiferença para o povo da tragédia. Não é isso. Mas Deus tem propósitos nisso. É isso que eu quero que você compreenda. Nós começamos certo, aceitando Jesus de verdade. Então vamos continuar. Vamos terminar certo. O nome Josias significa Deus cura, Deus suporta. Você está compreendendo? O próprio nome está dizendo Deus cura. As pessoas precisam ser curadas por Deus. As pessoas precisam de uma palavra verdadeira. E nunca houve tanto entretenimento nos dias de hoje para tirar a pessoa do foco da palavra. É isso que está acontecendo. O que adianta a gente chorar, ficar triste com o que está acontecendo, se não há arrependimento verdadeiro? Se as pessoas não voltam-se para Deus. Deus precisa levantar Josias para ter poder, autoridade, para mandar embora esses falsos profetas, sacerdotes, homens que deturpam a palavra de Deus. Meu irmão, ontem eu ouvi um pastor pregando de uma igreja muito grande lá em São Paulo. Eu não vou falar aqui porque é uma coisa para adulto e para você ouvir, sabe, procurar, né? Se você quiser eu falo para você, eu mostro para você, pessoal, no particular. Mas o que esse pastor falou a respeito de Jesus com a mulher samaritana, você fica revoltado. Um cara que é estudado, que é formado em teologia, e não sei o que mais, é isso e aquilo. Se você ouvir o que eu ouvi, o que esse pastor pregou sobre a mulher samaritana e o homem lá, Jesus, se vocês ouvirem o que esse homem falou,
E até ele disse, não posso falar porque é para maior de 18 anos. Se você ouvir, você revolta o teu coração. Agora você imagina isso no coração de Deus. Você imagina isso no coração de Jesus Cristo, que é a palavra. Você ouve e te revolta. Porque um monte de gente está indo atrás. E tem outra. Se não se arrepender, vai perder a salvação também. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vai ficar de fora. Porque o pastor ensina errado, a pessoa aceita errado. Porque ela não busca, ela não lê, ela não vai atrás. Ela não pesquisa, ela não faz nada. O que ele falou está falado. Te revolta quando você vê um pastor como aquele pregar o que esse homem falou. Eu mando para você no privado. Não dá, meu irmão. Deus precisa levantar muitos Josias, pessoas compromissadas com a palavra, que vivem a vontade de Deus, que cumprem o propósito de Deus. Porque é triste de ver o que está acontecendo. Bem, como eu disse, já disse 2, 3 vezes aqui nessa mensagem, e vou dizer de novo, o diabo não está preocupado com os crentes, porque os próprios crentes estão se destruindo eles mesmos. Josias começou certo, terminou certo, o coração de Josias era sensível à palavra de Deus. É como um pastor estava pregando outro dia. Ele sentou na igreja e ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. Foi só o pastor presidente cumprimentar ele. Todo mundo veio cumprimentar. Ele estava jogado lá, sentado no banco. Quando o pastor presidente veio conversar com ele, todo mundo foi conversar com ele. Aí veio a bajulação. Crente é bajulador. Tem muito crente bajulador. Bate na costa. Esse é o pior tipo de crente que existe. E ele sentado, Deus falou para ele, vai lá e fala para aquele pastor que está sentado do lado dele, para ele se arrepender, porque estão armando um laço de morte para ele. Quando o pastor chegou para falar, o outro disse para ele, viu, aqui não tem isso não é sensível. Ele disse, não, tá bom, não posso falar, mas eu vou falar assim mesmo. Se você não se arrepender, estão armando um laço de morte. Não demorou muito, a mulher matou ele. Você já sabe do que eu estou falando. Deus avisou ele antes. Mas o outro disse para o pastor, viu, aqui nós não temos esse costume de ficar entregando profecia, não. Já perdeu a sensibilidade da palavra. É por isso que Josias, quando se arrependeu, levou isso para que o povo também se arrependesse. E pode ter certeza que muitos que estão lá embaixo Deus vai erguer. Muitos que estão caídos, Deus vai levantar. Muitos que são pequenos, Deus vai fazer grande. Muitos que são grandes, Deus vai fazer pequeno, vai fazer cair. Pode escrever isso, irmão. Porque quando Deus trazer a reforma, o avivamento, Deus vai levantar muitos Josias, muitos homens e mulheres verdadeiros. Pessoas que realmente amam a palavra. Que estão aí pregando a palavra e ninguém liga, ninguém olha, ninguém nota. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter sede e fome da palavra. E eles vão procurar esses homens para ouvir a palavra de Deus. Por quê, meu querido? Pode pôr luz, pode fazer show, pode pôr holofote, pode colocar em paz o que quiser, igreja preta, laranja, vermelha, pode fazer o que quiser, apagar a luz, fica todo mundo no escuro, parece uma casa de danceteria, pode fazer o que quiser, mas se não tem arrependimento, não tem salvação. Se não há arrependimento, não há mudança. Eu fico triste com isso. Quando é uma profeta, chamam de ridícula. Quando é uma estranha, fala que ela é bênção. Tem uma aí que canta ainda, depois vai na roda de samba, canta samba até anoitecer, até amanhecer. Acha que isso é maravilhoso, que é lindo isso. E aquela que prega a palavra, que
que prega a profecia que Deus está cumprindo o que ela fala, chamaram de ridícula. Está invertendo tudo. Mas não tem problema. Deus vai mostrar tudo isso. Deus vai levantar muito Josias. Vai chegar o tempo de Deus, em que eles vão sentir fome e sede da palavra. Pode ter certeza que Deus vai cumprir o seu propósito. Já está cumprindo. Que possamos permanecer firmes, sempre constantes. Josias começou certo, terminou certo. Esse é um homem de Deus. Que possamos, aquilo que a gente aprendeu, a verdadeira palavra, possamos permanecer na verdadeira palavra. Trilhar caminhos certos, veredas antigas. Voltar às veredas antigas. Porque não dá, meu irmão. Sinto muito, mas não dá para ouvir muitas coisas que estão ensinando. Se o coração da gente está triste, imagine o coração de Deus que está usando a própria palavra dele para zombar, para enganar, para interpretar errado ao seu modo, ao seu gosto. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus está voltando. É só o princípio das dores. Quando Jesus fala princípio da dor, é quando a mulher vai dar à luz e a contração vai diminuindo de tempo. Dá uma dor, dá segundos, minutos, dá uma dor, aí vai diminuindo. Esse é o princípio das dores. Quando Jesus fala que é como a mulher grávida. Porque quando a mulher vai dar à luz, as contrações vão diminuindo de tempo. Até o ponto da criança nascer, são dores muito fortes. E é isso que Jesus está dizendo. Isso é o princípio das dores. Porque tem muita gente que está achando que vai ser fácil o ano da tribulação. Tem muito crente pregando que a igreja vai permanecer aqui. Está achando que é fácil. Não aguenta uma lutinha com o Espírito Santo aqui. Vai querer ainda ficar na tribulação, meu irmão. Que se você quiser ficar, é só para ficar. E tem muitos pregando isso. E depois tem outra, meu irmão. Perder tempo em discutir se é pós ou pré. O importante é permanecer. O importante é ficar firme com Jesus para ser levado embora desse mundo. Mas eu acredito que Deus não ia nos deixar na grande tribulação, assim como fez com Noé, assim como fez com Ló, e com tantos outros que Deus guardou e protegeu. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra, nos ensina a permanecer na Tua palavra. Toma cada vida em Tuas mãos. Nos ensina a sermos fiéis a cada dia. Senhor, levante muitos Josias, homens e mulheres, que agem como esse grande rei, que começou certo e terminou certo. Possamos permanecer na palavra firmes. Temos nossas falhas, nossos defeitos. Nos ensina a cada dia. Nos mostra a Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, visita esta pessoa agora, que ela está me vendo pelo Face, pelo YouTube, pela web rádio. Entra com providência agora na vida desta pessoa, cura este enfermo, liberta esta pessoa desta doença, dessa enfermidade, traga saúde na vida desta pessoa agora. Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos e abençoa os Teus filhos. Visita esta casa agora, visita esta família. Traga saúde para o teu filho. Traga saúde para a tua filha. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. E que assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua casa, a tua família. Quarta-feira nós vamos estar de volta aqui às 9:30 da noite. E olha, que você permaneça firme.
Não desista. Vamos em frente. Seguir os propósitos de Deus. Começar certo, terminar certo. Que Deus abençoe você. Dá um like. Faça a sua inscrição lá no nosso canal. Vou colocar no YouTube para você assistir essa mensagem, ouvir. Compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer o papel de Josias. Compartilhar. Escuta essa mensagem. Escuta. Nós precisamos, amados, sempre estar com o coração arrependido. Deus abençoe a todos. Abraço aos irmãos de São Bernardo, a Sônia, toda a família. Aos irmãos de Santo André, São Paulo, Piracicaba aqui da cidade. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Até quarta-feira, às 9h30 da noite. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.